Então, bom dia a todos. Graças a Deus conseguimos descansar, conseguimos repousar. Buscar a Deus nas primeiras horas da manhã é uma bênção, porque nós estamos realmente, literalmente renovados, não é? Corpo, mente, espírito, tudo renovado e pronto para ouvir a voz de Deus. Eu vou convidar os meus irmãos a nós nos ajoelharmos agora, pedirmos a bênção de Jesus para o que nós vamos meditar agora pela manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bondoso, nosso Salvador, nosso amigo, nosso Redentor. Aqui estamos juntinhos do Senhor mais uma vez. Uma pequena parcela do teu povo se apresenta mais uma vez diante do Senhor em oração. Agradecidos pelas dádivas que o Senhor tem nos concedido. Em especial a dádiva do repouso e da renovação de um novo espírito, um espírito disposto para um novo dia, para ouvirmos a tua voz, para nos submetermos ao Senhor. Pai querido, vamos agora meditar sobre tantas lições que o Senhor deixou registradas para nós. Nos ajude neste momento a ter a mente de Jesus Cristo. A mente que expulsa o eu, esvazia-se do eu, para que o Senhor Deus, a graça do Senhor Deus possa inundar a nossa mente, todo o nosso ser. Ajuda-nos, Pai, neste momento a compreendermos o que o Senhor Deus tem para nós. Em nome de Jesus, suplicamos o Senhor e agradecemos. Amém. O tema da nossa reflexão dessa manhã é como educar os filhos usando os métodos de Jesus. Mas, irmã, eu não tenho filhos. Todos somos filhos. Nós todos somos filhos. Mas, além de sermos filhos, Deus nos concede filhos espirituais. E os nossos filhos não necessariamente têm a idade de criancinhas. Os nossos filhos podem ser jovens, podem ser adultos, podem ser de mais idade, mesmo que nós já sejamos mais experientes. Então, a mensagem de Deus para nós, nesta manhã, é como educar a nós mesmos como filhos de Deus e assim sermos capazes de educar os filhos que Deus nos enviar, tanto gerados como cedidos para nós temporariamente, para que nós cuidemos deles e sejamos boas influências para a salvação e para a eternidade na vida deles. E nós vamos meditar em Cristo, em Jesus Cristo, o seu método educacional. Qual foi o método que Jesus Cristo utilizou como o maior educador que já existiu? Quais foram os métodos que ele utilizou? Nós vamos extrair alguns destes métodos do Desejado de Todas as Nações. Eu vou deixar sempre aqui a referência, aqui na projeção, nos PowerPoints, e os irmãos, se desejarem, eu já deixo como sugestão, anotem os capítulos. Não anotem as páginas, porque quando a gente lê o capítulo, a gente consegue ter aquela visão mais ampla, o contexto mais abrangente, e a gente consegue, pela graça do Espírito Santo, compreender de forma mais minuciosa, compreender melhor o que o Senhor quer dizer para nós. Então, eu deixei aqui a frase: educar crianças já é desafiador. Imagine educar adultos.
Nós estamos aqui também numa escola missionária. Imagine educar jovens que já são jovens adultos. Não é verdade? E, primeiramente, é necessário a gente meditar naquilo ali, olha. A primeira pergunta: como eram os discípulos? Queridos, quando a gente vê essas características de que eles eram ciumentos, egoístas, eles eram rivais, orgulhosos e provocadores, coloque o seu nome aqui. Eu estou colocando o meu, nesse momento. Esses somos nós. Essa é a nossa natureza. Esse era o material que Jesus Cristo precisava trabalhar. E aí eu deixei ali também uma pergunta para a nossa reflexão. Algum desses traços aqui, você se identifica com ele tanto na sua vida, quanto você consegue observar, se você tem filhos, você consegue observar alguns desses traços na vida dos seus filhos, no caráter deles, ou no seu próprio? O Senhor Jesus Cristo, Ele viveu uma vida de equilíbrio. Ele nos ensinou essa vida. Ele nos deixou este exemplo para nós seguirmos. O Desejado de Todas as Nações, na página 642, nos diz o seguinte: algumas horas tranquilas lhe restavam, e essas horas deviam ser empregadas em benefício dos amados discípulos. Conseguem perceber que a vida do Senhor Jesus era uma vida que não era vivida para Ele mesmo, mas sim em prol de outrem? Ele vivia em prol daqueles 12 filhos. Ele vivia em prol de todas as pessoas que chegavam até ele, com as mais diversas necessidades, enfermidades, lutas, tristezas, infelicidades, frustrações, traumas. Mas o Senhor Jesus Cristo vivia de forma mais especial em prol daqueles 12 filhos que o Senhor Deus deu para ele educar, formar o caráter e preparar durante 3 anos e meio. Então, olha o que diz esse texto, que algumas horas tranquilas lhe restaram, porém, e essas horas deviam ser empregadas em benefício dos amados, vamos substituir? Filhos. Nós, como pais, temos apenas algumas horas, irmãos. Profeticamente falando, nós temos apenas algumas horas. E o nosso tempo não pode, nunca mais, se até este momento ele foi utilizado de uma forma diferente daquela que o Senhor Jesus Cristo idealizou para as famílias que têm filhos em formação. Se isso foi feito até este momento, não pode mais ser feito. Porque nós estamos lidando com um período da história em que nós não temos mais o direito de vacilar. Pais, não temos mais o direito de vacilar. E nós não podemos negligenciar este conceito, este princípio que o Senhor Deus nos apresenta. Então, onde estava o equilíbrio de Cristo que deve ser o nosso, o meu e o seu equilíbrio? Quando nós lidamos com filhos, com netos, com filhos cedidos, emprestados. Amor, contudo, firmeza. Advertir, não ser inflexível em termos de princípios, contudo, uma inflexibilidade amorosa. Esse era Jesus. Advertência e conforto. Ao mesmo tempo que Jesus, o nosso mestre, Senhor e Rei, ele advertia, falava dos perigos.
advertia os seus 12 filhos, ele também os confortava com a certeza da vitória. Justiça e graça. Cristo é justiça. Estamos sendo pesados na balança neste momento. Mas ao mesmo tempo ele nos lembra que a graça perdoadora, a graça restauradora, a graça mantenedora, a graça habilitadora está sobre nós e à nossa disposição. Ao olhar-lhes o rosto, as palavras de advertência e conforto estacaram-lhe nos lábios. Jesus Cristo fazia isso, advertência e conforto. E como educadores, nós pais, devemos utilizar deste mesmo equilíbrio. Por muito tempo, meu esposo aqui, nós somos filhos de 2 rapazes. Por muito tempo, e um dos nossos rapazes está distante dos caminhos de Jesus. É uma ovelhinha que Jesus está tentando trazer de volta. E por muito tempo, eu e meu esposo, nós não entendíamos e não entendemos como atrair essa ovelha, não para uma igreja, não para um templo físico, mas para Cristo. Porque de nada adianta estar em um templo físico e a alma, o coração, o espírito estar ali vagueando por campos longínquos daquele lugar físico em que o corpo está. E então, foram muitos anos, meus irmãos, para entender como nós deveríamos agir com essa ovelhinha de Jesus. E Jesus nos ensinou que a única coisa que nós podíamos fazer com uma ovelhinha dele, do aprisco do nosso lar, a única forma era que eu e meu esposo precisávamos ser Cristo para ele. Com muito amor, com muita paciência, com muita longanimidade, não deixando de falar o que precisa ser falado, porque essa é a minha missão e a sua missão como pais, de filhos gerados ou não, é a nossa missão. Mas sendo Jesus Cristo para eles, no caso para ele. Eu errei muito como mamãe dele, meus irmãos. Eu queria que ele aceitasse o meu Jesus como eu tinha aceitado. Eu queria que ele visse a verdade como eu via. E não é possível fazer isso, porque a amizade e o amor com Jesus é algo muito pessoal. A minha oração hoje, pelo meu menino, que vai ser sempre o meu menino, tem sido: Senhor, que ele possa ser teu amigo e te amar. De alguma forma, alcance ele. E se o Senhor puder usar esses 2 velhos dentro de casa, os velhos dele dentro de casa, usa-nos, Senhor. Usa-nos. Isso para nós, quando eu e meu esposo, nós visualizamos isso, entendemos isso, o nosso lidar com o nosso menino mudou exponencialmente. Como educadores, nós pais devemos utilizar o mesmo equilíbrio de Cristo Jesus. Como conseguir esse equilíbrio? Agora, existe uma fórmula. Nós gostamos de fórmulas, né, irmãos? De soluções. Quem é que não gosta, não é verdade?
As soluções, elas trazem conforto, elas trazem alento e esperança. Então, como eu e você, como pais, como educadores, como nós podemos conseguir esse equilíbrio, o desejado de todas as nações? Nas páginas 390 e 391, essas páginas que eu estou dando é do livro físico, tá bom, irmãos? Então, se você anotar a página, é só ir na página e volta algumas folhinhas para ler o capítulo na íntegra. Então, nós temos uma receitinha. Primeiro, a receita do equilíbrio. A união com Cristo por meio de alimentar-se na palavra de Deus. E nós não podemos obter isso por meio de pregações, por meio de áudios, por meio de mensagens. Somos nós e o Senhor na hora tranquila. Logo, quando nós entramos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, era uma expressão muito comum, a hora silenciosa. Não sei quantos que estão há mais tempo na igreja lembram disso. A hora silenciosa, a hora tranquila. Acordar de madrugada, como Jesus fazia, que seus cabelos e a sua barba ficavam molhados de orvalho, porque ele estava ali, na presença de Deus. Temos nós, figurativamente, estado com nossos cabelos molhados do orvalho da madrugada por estarmos na presença de Jesus? Queridos, a comunhão à noite não se compara com a qualidade da comunhão na madrugada. Para que nós despertemos na madrugada, nós precisamos honrar a Deus dormindo na noite anterior, no horário que nos permita acordar com vigor na manhã seguinte. Então, estar com Jesus requer também, sabe o quê? Disciplina e planejamento. Então, a união com Cristo por meio de alimentar-se da palavra é um item da receita de conseguir o equilíbrio de Cristo Jesus. E vamos então meditar aqui, alimentar-se da palavra de Deus. O que o alimentar-se da palavra de Deus faz por mim e por você? Isso está no capítulo do desejado de todas as nações. Eu só fiz extrair de lá. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Queridos, é por meio da palavra de Deus, pais e educadores, é por meio da palavra de Deus que nós vemos quem nós realmente somos. Quando nós estamos ali na presença de Deus, por meio do estudo da palavra, do alimentar-se da palavra, o Espírito Santo vem ter comigo e com você. A imagem de Deus se reproduz no papai e na mamãe, no educador. O amor de Deus não tem como existir rancor, ranço, falta de perdão, ódio. Essas coisas, elas morrem, elas são deletadas, extirpadas pelo poder da palavra de Deus ali, nós e a palavra de Deus ali. E a palavra de Deus é Deus, é a revelação de Deus, é o próprio Deus ali conosco. E o amor toma lugar do ódio, o amor toma o lugar de tudo aquilo que precisa ser extirpado da nossa vida. O coração adquire ali na presença, alimentando-se da palavra de Deus, o coração adquire a semelhança divina. Só então, depois de estarmos ali nos alimentando da palavra, nós estamos preparados para aplicar uma correção efetiva nos nossos filhos, gerados e emprestados. Cedidos por Deus para nós. O Senhor Deus, e aí nos concedeu filhos
inclusive no nosso matrimônio, não no sentido de filhos, mas no sentido de filhos gerados, mas no sentido de eu ser uma boa influência, uma influência santificadora na vida do meu cônjuge. Entende, meus irmãos? E isso só é possível se nós nos alimentarmos verdadeiramente da palavra de Deus. Página 390 do Desejado nos diz assim: cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém demorar-se sobre esse pensamento até que nós nos apoderemos dele e saibamos o que o Senhor nos diz naquele momento. As leituras corridas, queridos, ano bíblico não funciona para mim. Eu entendo que muitos têm prazer em fazer e conseguem fazer o ano bíblico, mas para esse tipo de comunhão, o ano bíblico para mim não funciona. Porque o ano bíblico vai me obrigar a passar por cima de joias preciosas, num tempo limitado. Então, o Senhor, esse é o conselho do Senhor para mim e para você. O que diz o Senhor? Nós precisamos degustar os versos bíblicos. Degustar, meus irmãos. E quando a gente degusta, a gente sabe que a gente se demora um tempinho ali. Não pode ser corrido. Não pode ser cumprir uma agenda. Cumprir, vou ticar. Ler a Bíblia, li hoje, tiquei, pronto. Não pode ser assim. Os discípulos, isso é muito, para mim, como mãe, foi muito forte. Os discípulos só apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador após a ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo. Às vezes, papais e mamães, tenham os seus filhos à idade que tiverem. Às vezes a gente vai olhar para os nossos filhos e a gente vai dar uma orientação para eles, mesmo adultos. E aí quando a gente percebe, a gente já está falando pela milionésima vez a mesma coisa. E às vezes os nossos filhos demoram tanto a perceber e às vezes nem percebem. Às vezes, sabe quando eles vão perceber? E eu tiro isso pela minha experiência de casada, como filha, mas casada. E meu esposo também. Porque o meu esposo, ele costuma usar uma frase. O meu pai dizia tanto isso, mas hoje eu entendo. Entende? É exatamente o que aconteceu com os discípulos. Às vezes, os filhos, eles precisam ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E nós, pacientemente, falando, admoestando, aconselhando, orientando, repetidas vezes até. Essa é a nossa missão. E às vezes eles só vão perceber quando eles já não estão mais sob o nosso teto ou quando um dos pais já se foi. Foi o que aconteceu com os filhos, os 12 filhos de Jesus. Quantas vezes ele não disse, o filho do homem será açoitado, crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Ele falou várias vezes, eles não entenderam. Mas Jesus repetia. E chegou um momento em que aquela repetição, aquele muito falar, amoroso, paciente, persistente, persistência por amor. Aquele muito falar fez o quê com os discípulos? O Espírito Santo, quando foi derramado, e o Espírito Santo, queridos, o seu filho está distante dos caminhos do Senhor? O seu filho e a sua filha, ou a sua filha, anda praticando
atitudes e ações que entristecem não somente o seu coração terreno, mas o coração do Pai, não desista. Não desista, porque o trabalho do Espírito Santo é um trabalho silencioso. A gente vê a direção que o vento vai? A gente consegue ver de onde ele vem, para onde ele vai? Não. Não consegue. A gente sente o vento. E o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida do seu filho e da sua filha. Não tenha dúvida disso. Se nós desejamos a salvação dos nossos filhos, quanto mais o Senhor Deus, Ele jamais vai desistir. E existe uma promessa. Eu estou aqui sem a minha Bíblia. Se alguém puder encontrar, por gentileza, irmão Daniel, poderia, por gentileza, podem abrir, irmãos, nas Sagradas Escrituras, Isaías 49, 25, se o irmão puder me emprestar a sua Bíblia, para eu ler aqui para os irmãos e compartilhar com os irmãos. Isaías 49, 25. Uma bênção, obrigada, irmão. Assim diz o Senhor. Porém, assim diz o Senhor. Precisamente os cativos do poderoso serão tomados, e a presa do terrível será libertada. Glória a Jesus. Pois eu, diz o Senhor, irei lutar contra aquele que lutar contra ti, e eu salvarei os teus filhos. Você crê nesta palavra? Eu não duvido que Isaías 49, 25. Eu creio. Aqui é Deus falando para a mãezinha Cleuma. É individualmente para mim, coloque seu nome. É promessa que Deus fez para mim, de que os meus 2 filhos estariam salvos, serão salvos. E eu não duvido disso, porque Ele prometeu. Ele prometeu. E se a palavra dEle está me dizendo isso, ela é realidade. Então, como disciplinar os filhos então? Nós já sabemos que para discipliná-los, nós precisamos estar na presença de Deus. Vimos os vários itens ali com relação a estar na presença de Deus por meio da leitura da sua palavra, de estar em comunhão com Ele. Mas e agora? Para discipliná-los, usando os métodos de Jesus, como é possível? Nós já vimos que o primeiro item, alimentar-se da palavra. O segundo agora, mesmo que os filhos não reconheçam e não reconheçam e não percebam o privilégio da educação que eles estão recebendo, devo continuar firme nos métodos de Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque o método de Jesus é o método do céu. Se é o método do céu, não tem como dar errado. É impossível. A modalidade educacional do céu é impossível dar errado. Muitas vezes, algumas mãezinhas entram em contato. Eu tento, e meu filho, minha filha tem esse comportamento, parece que não liga para isso, parece que e sempre se comporta, reage dessa forma, rejeita isso, rejeita aquilo. Persista, porque o Senhor Deus diz que não tem como dar errado. Sabe onde é que está a prova disso? Na vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Impossível, meus irmãos, longe dos pais, receberam na meninice tanto a alimentação correta, a alimentação como Deus pede, e também receberam a educação, a modalidade educacional que o Senhor Deus indicou, que Ele deu lá no Éden, como nós estudamos esses dias atrás.
A modalidade educacional que o Senhor Deus deu para Daniel era a mesma de Adão e Eva. E como diz a serva do Senhor, deveria ser a modalidade educacional de todos, 100%, de todos os filhos de Deus, por todo o tempo subsequente, depois do Éden. E o item 3. Como disciplinar os filhos usando os métodos de Jesus? Esperar o momento correto para dar paciente admoestação. Então vamos, aqui eu já deixo a indicação da leitura do capítulo 47, do Desejado de Todas as Nações. Paciente admoestação. Quantas vezes eu disse, eu perdi a minha paciência e cheguei a falar palavras que não traziam bênção para a vida do meu filho, traziam maldição. Mas aqui, nós vamos analisar 2 casos em que Jesus esperou para corrigir. O primeiro deles, quando os discípulos discutiam pelo caminho quem seria o maior. Lembram disso? Jesus estava andando à frente, vinham os discípulos atrás. Jesus sabia o que eles estavam falando ali. O Senhor Jesus Cristo sabia que ali aqueles corações eram corações orgulhosos, corações altivos, corações que queriam ganhos terrenos. Era isso que os discípulos, que estava no coração dos discípulos. Obter vantagens uns sobre os outros. E nós sabemos que esse obter vantagem sobre alguém é um princípio luciferiano. E Jesus podia, naquele momento, se virar e perguntar por que eles estavam falando sobre aquilo e admoestá-los ali. Mas Jesus aguardou, porque ele sabia que o espírito deles, naquele momento, não estava preparado para a paciente admoestação. O mesmo ocorreu na última ceia. O Senhor Jesus Cristo poderia ter dito claramente ali para Judas e ter, de alguma forma, não somente ali, mas também com Simão. Ele poderia ter feito isso com Simão ali, quando Simão o chamou para aquela refeição, para aquele banquete, para aquele momento, né? Aquela homenagem, digamos assim, que ele ofereceu para Jesus. Mas ali na ceia, o Senhor Jesus Cristo, quando não tinha nenhum servo para lavar os pés, o orgulho terreno, humano, impediu que aqueles discípulos fizessem o quê? Se propusessem a lavar os pés uns dos outros. E o Senhor Jesus deu uma paciente admoestação a eles, ao Ele mesmo fazer aquilo. Se eu não vos lavar os pés, não tens parte comigo. Então, resumindo, como disciplinar os filhos usando os métodos de Jesus? Alimentar-se primeiramente da palavra. Mesmo que os filhos não reconheçam e percebam o privilégio da educação que estão recebendo, devo continuar firme nos métodos de Cristo. E nós sabemos por que também. Porque os métodos de Cristo, à exceção de Judas, fez com que aqueles filhos pudessem ter a sua coroa garantida. Todos estão com a coroa garantida, a coroa de glória. Esperar o momento correto para dar paciente admoestação. E o item 4, não repreender abertamente na frente dos hóspedes e nem na frente dos parentes. Isso é muito sério, porque um coração ferido se fecha, queridos. Quando eu repreendo publicamente, o coração se fecha. E para a gente encontrar uma fendinha de novo para poder entrar, ter acesso àquela alma, é custoso demais. E às vezes a fenda nem mais surge. Vamos tratar sobre esse item 4 agora. Na casa de Simão,
Jesus não o repreendeu abertamente. Uma severa acusação haveria endurecido a Simão contra o arrependimento, mas a paciente admoestação o convenceu de seu erro. Então, a majestade do céu utilizou da sabedoria do alto para poder repreender com amor. O tom de voz correto. E, queridos, eu estou falando de algo que eu não sabia. Eu estou falando de algo que muitas, incontáveis vezes eu não apliquei no meu lar. Quem fala aqui com vocês é uma pessoa que aprendeu já depois dos filhos grandes como deveria ser a paciente admoestação. E que mesmo tendo aprendido, às vezes falha. E é nesse momento que eu lembro da promessa. Se pecardes, Cleuma, você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Não desista. É o que Deus diz para mim, como mamãe, e para vocês, papais e mamães e educadores em Cristo. Não desistam. Item 5, de como disciplinar os filhos usando os métodos de Jesus, extraído do capítulo 26 do Desejado de Todas as Nações. Não devemos nos envolver em dissensões existentes, sejam elas familiares ou fora da família. Não devemos nos envolver. Item 6. Precisamos tornar a verdade bela, apresentando essa verdade de maneira positiva e simples. A teoria da verdade, ela é belíssima, meus irmãos. Mas por que muitos adolescentes e jovens deixam de frequentar templos, as igrejas dos pais, e vão para o mundo? Um dos principais motivos, é porque os jovens, adolescentes e jovens, não veem coerência entre o professar e o viver na vida dos próprios pais. Às vezes, o papai e a mamãe têm funções na igreja, cargos na igreja, pregam de forma eloquente, mas dentro dos seus lares, dão testemunho de servos de Belial. Com os cônjuges, o pai e a mãe, o esposo e a esposa entre si, os filhos contemplando. Mas quando chega no dia da adoração, estão ali todos bem vestidos, cheirosos, dando bom dia e cumprimentando a todos com largos sorrisos no rosto. E os filhos estão vendo tudo isso, meus irmãos, eles veem. Para o jovem, para o adolescente, a pior coisa que existe chama-se hipocrisia, incoerência. Nós não estamos mais no tempo disso. É por isso que sempre que Jesus me dá a oportunidade de compartilhar uma mensagem com os irmãos, torne a palavra de Deus pessoal. Meu esposo faz isso em casa, nos nossos cultos familiares. Quando ele vai ler a palavra, ele diz, Márcio, e ele lê o verso, porque é Deus falando com ele. E nesse momento, quando você for ler a palavra, coloque o seu nome ali. Então nós precisamos tornar a verdade bela para os nossos filhos e apresentar essa verdade de maneira firme, positiva, direta e simples. Nós precisamos ter uma linguagem pura, refinada e clara, porque essa era a linguagem de Jesus Cristo.
É por isso que nós precisamos ser cautelosos com frivolidades, com gracejos, com piadinhas. Às vezes o povo de Deus tem feito piada com a própria palavra de Deus. Queridos, sabe, pais, mães, educadores, sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? Nós, como um povo, perdemos o senso da santidade de Deus. Nós perdemos. E por ter perdido o senso da santidade de Deus, a real noção do que é estar na presença de um Deus santo, constantemente, não é só no momento da nossa comunhão e nem do culto familiar. Nós estamos sendo observados e Deus, os santos anjos, estamos na presença deles a todo momento. Nós perdemos este senso da presença santa de Deus nos acompanhando. E nos sentimos então livres para falar o que pensamos, falar da forma que nós queremos. Deus nos ajude, meus irmãos, porque o que o Senhor deseja são lares, cada lar uma igreja. Esse é o maior anelo do coração de Deus, cada lar uma igreja. E nós tivemos essa oportunidade de ver que cada lar realmente é uma igreja durante a pandemia. Então, meus queridos, nós precisamos entender que os tempos em que nós vivemos são tempos de muita tribulação, em que nós todos estamos sendo provados, também quanto à linguagem pura e refinada. Olha o que diz lá. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A palavra de Deus condena falsos cumprimentos. Olha, as evasivas da verdade. Vamos flexibilizar a verdade para poder atender. Os exageros, a falsidade do comércio. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Precisamos ser positivos. Mateus 5,37. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Quantos de nós não dizem isso? Eu estava brincando. Sabe o que é isso? Quando você e eu dizemos, fazem um gracejo e dizem, eu estava brincando, você está mentindo. E eu também. E assim nós estamos servindo a quem? Quem é o pai da mentira? O diabo. Provérbios 26, 18 e 19. Velhos e jovens falam precipitadamente, depois se desculpam. Eu estava fora de mim, eu não queria dizer isso. Mas o que a palavra de Deus diz? Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança para um tolo do que para ele, queridos. Os grupos de WhatsApp hoje são as grandes tentações para a gente entrar em embates. Debates. São o teste do caráter. As situações de conflito, de crise, são os testes do meu e do seu caráter. Ponderação. O Senhor Jesus precisa de pais, de educadores ponderados, equilibrados, que freiam a língua. Usar nossas palavras para dar aos nossos filhos apreço e animação, sem que eles recebam o amor ao louvor. Dar uma boa palavra e ter tato com o filho cansado. Às vezes os nossos filhos, eu eduquei meu filho no lar, eu e meu esposo. Às vezes eu percebia que meu filho não estava bem para estudar. O que é que eu dizia? Vamos flexibilizar. Aqui não é escola. Vamos flexibilizar. Filho, eu perguntava para ele como é que ele estava, se ele estava... E ele dizia que não estava muito bem para fazer aquela tarefa que eu tinha planejado para ele. Você não tem problema, meu filho. O que é que você acha de você ler um capítulo, assim? Tá bom, mamãe. Pronto. Nós precisamos perceber
quando nossos filhos estão cansados. E sermos pacientes com eles, com as limitações deles. Nós temos as nossas limitações, não temos? Eu tenho. Todos nós temos. Então nós precisamos ter essa sensibilidade com os nossos filhos gerados e cedidos. O desejado de todas as nações, na página 254, diz assim: pois nos lábios de Jesus, lhe era derramada a graça. O seu filho, adulto, adolescente, criança, ele percebe que do seu lábio é derramada graça. As crianças necessitam receber demonstrações de apreço, simpatia, animação, mas deve ter-se cuidado em não alimentar nelas o amor ao louvor, ser elogiada. Não é prudente fazer-lhes especial referência ou repetir diante delas seus ditos inteligentes, as coisas boas que elas fazem. Livro Educação, página 191. E vamos agora, de forma dinâmica, para nós concluirmos. Item 8. Não ficar cegos com preocupações terrestres, mas ver as coisas desta vida como subordinadas a de interesse eterno. Item 9. Como disciplinar os nossos filhos, usando os métodos de Jesus, adaptar as mensagens a cada filho. Eles não entendem igual. Jesus variava suas mensagens para se ajustar à sua audiência. Nós devemos dar, como pais e educadores, ilustrações tiradas da vida diária, lições espirituais. Jesus tirava muitas lições da natureza. Isso está no desejado na página 254. E aqui é o nosso último slide. A educação de nossos filhos só é possível se estivermos ligados ao Pai, como Jesus estava. A minha pergunta para todos os pais e mães, a minha pergunta é: você tem sido Jesus Cristo para o seu filho no seu lar? Nas suas atitudes, na sua linguagem, no seu proceder com eles, no tratamento que você dá para ele, tenha ele a idade que tiver. Lembre que nem você, nem seu filho é merecedor de nada de Deus. Quando nós julgamos que nossos filhos não merecem a nossa paciência, não merecem que usemos de palavras doces, santas, puras. Às vezes a gente está impaciente. Quando nós somos tomados de impaciência, lembre que você, como filho, não merece nada de Deus. E mesmo assim, Deus te dá. Não iremos nós darmos para os nossos filhos? Que Jesus Cristo nos ajude a sermos educadores para Deus e refletirmos perfeitamente a sua imagem, primeiramente no nosso lar. Porque se no nosso lar nós não conseguimos refletir a Cristo, não conseguiremos em lugar nenhum. Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, bondoso Deus, nosso maravilhoso Senhor, estamos na Tua presença, Pai, tão felizes, porque o Senhor deixou luz em profusão para nós, para que os nossos pés não se desviassem nem para a direita, nem para a esquerda, como pais e como educadores. Por favor, somos Teus filhinhos, Pai, e o Senhor tem sido tão paciente, tão longânimo, tão amoroso para conosco. Nos ajude, Pai querido, a sermos como o Senhor é dentro do nosso lar. Não somente para os nossos filhos, mas para o nosso esposo e a esposa também. Permita-nos, Senhor, receber poder do alto para representar o Senhor como o Senhor é digno de ser representado na nossa casa. E que possamos ter um lar bem ordenado. E que preparemos nossos filhos para serem Teus servos aonde quer que o Senhor os chamar. Desejamos Te servir, Te amar
E somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Só pela Tua graça, Senhor, conseguiremos. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Sem a chuva serôdia, não poderemos levar a Tua mensagem aonde o Senhor deseja que levemos. Por isso, Senhor, estamos aqui, no tempo da chuva temporã. Habilita-nos, Senhor, a recebermos a chuva serôdia. Obrigada por ouvir a nossa oração. Sabemos que o Senhor já nos ouviu, porque o Senhor prometeu que ao orarmos ao Senhor, se pedíssemos de acordo com a Tua vontade, e essa é a Tua vontade para os Teus filhos, o Senhor cumpriria. E isso já está se cumprindo na minha vida e na vida de meus irmãos, que estão aqui, que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, cremos e Te agradecemos. Amém, Senhor.